E aí, turminha, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, para mais uma aula do nosso projeto Leia. Eu espero que você esteja acompanhando todas as aulas aí do nosso canal, que tem muita coisa boa. Nós estamos estudando os gêneros textuais e nessa aula nós vamos ver o gênero infográfico. Você já ouviu falar sobre infográfico? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, eu tenho certeza que você já viu um infográfico. E aí, confirme aqui comigo. Aqui eu já coloquei um modelinho aqui de infográfico, ele não tem nada escrito, mas eu coloquei um modelinho visual de infográfico aqui. O infográfico, esse gênero textual que traz imagens, gráficos e informações todas juntos, né, no mesmo lugar. Então, isso é um infográfico. Tá vendo que você já viu? No jornal aparece infográfico, na TV, na internet, nos livros didáticos aparecem infográficos. Por isso eu tenho certeza que você já viu. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero? Então, olha só. Vocês já viram alguma imagem com informações e números juntos? Onde podemos encontrar isso? Vamos conhecer os infográficos? Um infográfico é um tipo de texto que junta informações e imagens para explicar algo de forma rápida e divertida. Ele serve para ensinar ou mostrar dados sobre um assunto. Então, olha só, quando é feita uma pesquisa ou quando querem divulgar alguma notícia, alguma informação com uma pesquisa junto, normalmente os canais de comunicação utilizam os infográficos. Então, aparece ali um gráfico com dados, imagens representativas, né, que se relacionam àquele gráfico. Por exemplo, imagina que seja sobre o número de mortes por dengue. Aí eles colocam lá um túmulozinho, mosquito da dengue, um gráfico mostrando lá quantas pessoas morreram de dengue, o ano, né? E colocam do lado, assim, algumas informações sobre as cidades que tem mais casos de dengue, pintam aquelas cidades com uma cor diferente. Isso é um infográfico. O infográfico, ele junta gráficos, informações e muitas imagens, porque o objetivo principal é que as pessoas consigam fazer uma leitura rápida observando as imagens. Quando a gente olha lá o túmulozinho, a gente lembra o quê? De morte. Mosquito da dengue, a gente já vai pensar, olha, mortes por dengue, não é? E quando a gente vê aquelas cidades que estão com uma cor mais chamativa, são aquelas cidades que têm mais casos de mortes por dengue. Então a gente já faz uma leitura visual muito rápida. Por isso o infográfico é tão utilizado. Ele permite que as pessoas compreendam mais rapidamente, porque associam as imagens às informações. E aí nós temos aqui, ó, um infográfico que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dos jogos preferidos, né, das crianças. E aí foi uma pesquisa espontânea. Só que ao invés de fazer um gráfico comum, eles trouxeram aqui, ó, o gráfico, o tipo de jogo e aqui todas as imagens que representam esses jogos. E olha quem é que está em primeiríssimo lugar aqui. Esse jogo que todo mundo gosta, inclusive a professora, o Minecraft. Então, Minecraft ficou em primeiro lugar dos preferidos com 14 pontos, o Roblox em segundo com 12 pontos, o Free Fire em terceiro com 6, jogos de entretenimento, que são aqueles que a gente baixa nos aplicativos, com 6, jogos educativos com 5 pontos, jogos de criatividade, pintura, quebra-cabeça, com 4 pontos, Talking Tom, que é aquele que o Tom fica falando, né? Com 4 pontos, jogos de corrida com 3, Candy Crush com 3, Mario ficou só com 2, eu amo Mario, o Paul ficou com 2 e o PKXD ficou com 2. Então veja bem, foram os jogos mais citados pelas crianças. Aqui do lado ele trouxe uma legenda, ó, onde as crianças jogam esses jogos. 76% no celular, 18% no tablet, 15% no videogame e 14% no computador. Então, olha, só nessa página aqui nós temos o gráfico, as informações sobre o gráfico, os tipos de jogos, a quantidade de jogos, né? Os tipos de jogos mais jogados, a porcentagem, todas as imagens que nos lembram que jogos são esses, que remetem aos jogos,
e uma legenda com as informações de onde a pessoa joga. Então, isso aqui é um exemplo de um infográfico, né, de um assunto aí que a galera gosta muito. Então, isso é um infográfico. Tá vendo como é fácil? Então, qual é o título desse infográfico? Jogos preferidos, pesquisa espontânea. Que tipo de informação que ele mostra? Quais são os jogos preferidos das crianças e onde essas crianças jogam? Há números ou imagens? Sim, há as porcentagens aqui e as imagens que representam os jogos aqui. O que nós podemos aprender com esse infográfico? Então, veja bem, nós conseguimos compreender quais são os jogos preferidos, onde a maioria das crianças joga esses jogos, né? Qual é a colocação do primeiro até o 10º lugar dos jogos preferidos. Então, olha quanta informação a gente conseguiu só lendo esse infográfico e observando essas imagens e essas informações. Tá vendo? Então, ó, um bom infográfico, ele precisa ter um título, imagens ou ícones, como nós vimos aqui para ilustrar, informações curtas e rápidas, como a gente tem aqui e aqui, cores e organização para facilitar a leitura. Tudo isso tem aqui nesse infográfico, não é? Viram como é simples? Então, nessa aula, nós começamos a aprender o que são infográficos, como ler esse gênero, o que tem nesse gênero, né? Tem certeza que você vai encontrar infográficos em muitos lugares e agora você vai reconhecer um infográfico. Ele vai trazer gráficos, imagens, cores, informações rápidas, né? Não vai ter textão longo, são informações rápidas, objetivas, que permitem uma leitura bem rápida só de observar as imagens. Então, agora que a gente já conheceu esse gênero, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.